Esse vídeo é para você que ainda não alcançou os 900 pontos na sua redação do Enem. Eu vou te mostrar um método para você estudar a redação de forma rápida e chegar logo nos 900 mais. Esse método deu muito certo para mim e ele é baseado em 3 pilares: a teoria, a prática e o aperfeiçoamento. E no final você ainda pode criar o seu próprio modelo de redação. Então vem comigo, pega papel e caneta para anotar tudo que eu vou te falar aqui e bora lá. Vamos começar com a parte teórica, só que ela não vai vir sozinho. A gente já vai unir a parte teórica com a parte prática. Então a gente já vai pegar 2 pilares do método e uni-los fazendo de uma vez só. E eu vou te explicar agora como você vai fazer isso. A gente vai começar entendendo o que é a redação do Enem. Então, se você nunca fez a redação do Enem, nunca viu uma redação do Enem, é fundamental que você entenda profundamente o que é a redação. Você vai ver, então, algumas aulas no YouTube mesmo, e aí você vai ver essas aulas e, além disso, você vai ler algumas redações nota 1000. Então, o primeiro passo na parte teórica é você entender a estrutura da redação. O que é a redação? O que o Enem espera de você quando você vai escrever uma redação. E além de ver algumas aulas sobre o que é a redação, a estrutura dela, é importante que você leia também algumas redações nota 1000. Então pega lá no site do INEP as redações nota 1000 mais recentes e lê elas para que você entenda qual seria a estrutura de texto perfeita que o Enem espera que você entregue para ele. É claro, não existe só um formato de redação nota 1000, esses textos são diferentes, cada pessoa tem o seu estilo, mas você vai observar que todas elas cumprem os critérios que o Enem espera que você cumpra. Tira aí mais ou menos um dia para você fazer isso, 2 dias, e essa leitura das redações nota 1000 você pode ir fazendo ao longo do tempo. Faz disso um hábito, de vez em quando tu pega uma redação nota 1000 e fica lendo, fica analisando ela. Isso vai ser muito bom para que você melhore as suas próprias redações. Vamos pro passo 2. Nesse passo eu quero que você imagine que você é um arquiteto e que você tem um cliente que te pediu para projetar uma sala para casa dele. Então ele quer ali todo o projeto da sala, decoração, tudo mais bem bonito. Só que você tá distraído, você não prestou muita atenção no que o seu cliente estava te pedindo e você vai e projeta uma cozinha. É provável que quando você apresente isso pro cliente, ele nem vai querer te pagar por isso, porque não foi uma cozinha que ele pediu uma sala. No Enem, a dinâmica é muito similar. O Enem vai te dar um tema, ele vai propor um tema para você e quer que você escreva um texto sobre esse tema que ele te deu. Por isso que nesse passo a gente precisa aprender a analisar a proposta de redação, ler os textos motivadores com atenção e projetar o nosso texto de forma correta. Então você vai assistir algumas aulas sobre isso, como ler e interpretar a proposta de redação e os textos motivadores, e aí você vai começar a praticar criando os projetos de texto da sua redação. A sua tarefa depois de ver essas aulas vai ser ir no site do INEP, baixar todas as provas antigas para que você pegue esses temas de redação anteriores para você fazer agora o seu projeto de texto para cada um desses temas. Então você vai ir aplicando tudo que você aprendeu nas aulas e você vai projetando o seu texto. Depois de passar uns 2, 3 dias fazendo vários projetos de texto, você pode passar para introdução. Você vai ver aula sobre como fazer a introdução do Enem e aí, depois que você assistir essas aulas, fazer suas anotações, você vai começar a treinar fazendo várias introduções da redação do Enem. Faz pelo menos umas 10 introduções, aplicando tudo que você aprendeu na aula. E os temas que você pode utilizar são os mesmos temas que você já tinha usado para fazer os seus projetos de texto. E nesse primeiro momento, você não precisa dar para ninguém corrigir essas introduções. Foca total em só praticar mesmo escrevendo essas introduções. Não precisa focar também no tempo agora. Foca somente em escrever mesmo, que eu vou falar do tempo daqui a pouco. Introdução ok, vamos para o desenvolvimento. Novamente, você vai ver aulas sobre como escrever o desenvolvimento da sua redação. Vê essas aulas e agora a gente vai pegar essas redações que a gente já fez projeto de texto, já fez introdução e vai escrever o desenvolvimento para elas. E aqui você vai fazer novamente uns 10 desenvolvimentos, 15, 20, quantos você puder fazer. O tempo que você vai gastar fazendo isso depende muito do quanto de horas você tem disponível para estudar a redação. Mas pelo menos um dia, 2 dias aí fazendo desenvolvimentos já vai ser suficiente para você aprender bem. Finalizou os desenvolvimentos, vamos para a conclusão. Assiste a aula e agora vamos fazer as conclusões para essas redações que a gente
já vem escrevendo, né? Já tem introdução, desenvolvimento e agora a gente vai escrever uma conclusão para cada uma dessas redações que a gente veio fazendo. E agora sim, a gente vai se preocupar com o tempo. Então, o tempo é uma coisa muito importante na redação, porque lá no dia do Enem a gente vai ter 5 horas e meia para fazer toda a prova ali do primeiro dia, que é humanas, linguagens e a redação. O máximo que você tem que gastar fazendo a sua redação é 1 hora e meia. Isso aí já é o limite para você escrever a sua redação sem prejudicar o tempo que você vai fazer as outras provas. O tempo perfeito aí, perfeito, seria 50 minutos. Mas uma variação entre 50 e 1 hora e meia é algo aceitável ainda. Agora que você já sabe então como que faz o projeto de texto, a introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai começar a escrever redações inteiras. E nesse momento eu preciso que você passe pelo menos uns 3 dias treinando fazer redações inteiras. E agora a gente vai mudar a lista de temas. Você já escreveu redações sobre esses temas anteriores do Enem? Se tem outros temas que você não fez ainda, pode pegar eles pra gente escrever essas redações inteiras de uma vez só. Você vai sentar, vai ligar o cronômetro e vai ler o texto motivador, ler a proposta e escrever seu projeto de texto. Pro seu projeto de texto, você pode levar aí de 10 a 15 minutos no máximo. Escreve o projeto de texto, parte para escrever a introdução, desenvolvimento, conclusão. Escreve toda a sua redação, pausa o cronômetro. E você vai fazer isso para todas as próximas redações que você escrever. Pelo menos umas 10 aí você escreve e você vai cronometrando o tempo. Seu objetivo é tentar ser cada vez mais rápido, mais rápida enquanto você estiver escrevendo sua redação. Considere também que você vai ter que passar limpo lá no dia do Enem, porque a gente nunca começa escrevendo a redação na folha oficial. Por isso, você também pode levar aí pelo menos uns 10 minutos passando sua redação a limpo para que você faça isso com calma. Nessa etapa também, o que você precisa é ter alguém para corrigir as suas redações. E aí, você pode pedir para um amigo corrigir a sua redação, um amigo que já fez a redação do Enem, que já tirou uma boa nota, 900 mais por aí, ou você pode contratar uma plataforma de correção, um professor mesmo, para corrigir as suas redações. Mas é muito importante que você tenha esse feedback, porque nessa etapa é quando a gente vai passar a aperfeiçoar a nossa redação. É provável que nessa etapa você já esteja tirando mais de 900 na sua redação, mas a gente vai lapidar essa redação para que você consiga se aproximar cada vez mais da nota máxima. Vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Nessa fase de aperfeiçoamento da nossa redação, a gente vai focar nas competências do Enem. Provavelmente, quando você estava assistindo às aulas sobre cada parte da redação, os professores citaram as competências do Enem. Por que que a gente vai focar nas competências agora? Porque você vai estar enviando as suas redações para serem corrigidas. E você vai notar que a sua nota, ela vai sendo descontada de acordo com cada competência. E a gente já sabe, então, quais são as competências que a gente está errando mais. Agora sim, a gente pode focar especificamente nelas. Vou começar falando dos erros na C1 e como que você vai corrigindo eles. A competência 1 é aquela que vai tratar das normas gramaticais e ortográficas da nossa redação, a forma que a gente constrói as frases ali no nosso texto, tudo isso. E é muito comum que você vá cometendo alguns erros na C1, vírgula, acentuação, crase, esses erros bobos mesmo que todo mundo faz. Para você melhorar na C1, o que você tem que fazer é isolar cada erro e atacar cada um separadamente. Se você errou muita vírgula em uma redação, a próxima redação que você escrever, você vai focar totalmente nas vírgulas. Mas não somente isso, eu recomendo que você veja uma aula sobre vírgulas. Então, como que você usa as vírgulas no seu texto? Vê essa aula sobre vírgulas e nas próximas redações que você escrever, foca totalmente em aplicar essas regras que você aprendeu na aula. Envie essas redações para correção e vê se você conseguiu melhorar aí nas vírgulas. Tudo bem, você não precisa ser perfeito, sabe? Você pode errar uma vírgulazinha ou outra, mas no geral você tem que ter melhorado em relação a antes, quando você não tinha visto aula nenhuma. Se você continua errando, continue focando nas vírgulas nas próximas redações que você escrever. Errou crase? Faz a mesma coisa. Assiste uma aula sobre crase e aí, quando você for escrever a sua próxima redação, você vai focando totalmente em acertar todas as crases do seu texto. Eu recomendo que você foque em, no máximo, 2 erros na C1 ao mesmo tempo. Então, se você errou muita coisa em uma redação só, errou vírgula, errou crase, errou a forma de construir a frase, errou a acentuação, escolhe 2 erros e foca só neles. Então, assiste aula de vírgula, assiste aula de crase. Faz umas 5, 6 redações e envia para correção. Melhorou? Aí escolhe mais 2 erros para você atacar e aí envia para correção, mesmo processo. Erros na competência 2 e na competência 3, que vão falar sobre coerência e coesão do seu texto. Para isso, eu recomendo que você veja aulas específicas. Então, aulas específicas sobre competência 2 e aula específica sobre a competência 3, como melhorar os seus argumentos na redação. Você vai ver essas aulas e você pode passar um tempo só focando
focando nessas duas competências. Então, você pode até focar mais na parte de desenvolvimento aí da sua redação, que são partes que focam mais nessas duas competências, e vai treinando um pouco mais para que você consiga melhorar nelas. Escreve aí com base em tudo que você aprendeu nas aulas, e para a competência que obriga a gente a usar repertórios socioculturais produtivos na nossa redação, a gente vai fazer um estudo mais extensivo. Essa é a única parte em que a gente vai ir estudando, vai ir fazendo até o dia do Enem, porque você não precisa delimitar aí quando que você vai estudar isso e ter um limite de redações para escrever. O que a gente vai fazer agora é atacar a redação por determinadas frentes. Então a gente vai ver aulas ou se aprofundar mais em alguns temas como meio ambiente, política, cultura, e a gente vai ir aprendendo repertórios para usar na nossa redação caso um desses temas caia no Enem. E a gente pode ir estudando um pouco mais sobre cada uma delas para a gente poder ter um arcabouço aí de repertório para usar. A minha dica para você é que você crie um caderninho de repertórios. Então toda vez que você aprender algo novo, aprender um filósofo, um dado que você pode usar na sua redação, um livro, um filme, uma série, você vai e anota no seu caderninho de repertórios. E é muito importante agora que a gente foque em padronizar as nossas redações. Como assim? Você pode criar o seu próprio modelo de redação. Você vai perceber que tem determinadas estruturas que você acaba repetindo mais na sua redação. A forma de começar a introdução, de começar o desenvolvimento, a forma de colocar ali os 5 elementos da sua conclusão. Você meio que vai padronizando as estruturas. Para facilitar, você pode criar o seu próprio modelo mesmo. Então, eu criei um modelo para mim. Então, eu sempre seguia a mesma estrutura de redação em toda redação que eu escrevesse. Assim, eu não precisava ficar pensando muito como que eu ia iniciar e finalizar essa redação. Eu só seguia o meu próprio padrão. Eu só seguia o meu modelo. Aquilo já estava automatizado. Com o modelo próprio, você consegue aumentar a sua velocidade. Então, lá no Enem, eu escrevi a redação em mais ou menos uns 50 minutos. Por quê? Além de eu já ter aprendido como que faz a redação, eu sei como ela funciona, eu tenho um modelo próprio que eu aplico para qualquer tema. E você vai ver que os modelos, eles são muito adaptáveis e se encaixam em qualquer coisa. É provável que aplicando o método que eu te ensinei nesse vídeo, você leve de 3 a 4 semanas no máximo para conseguir chegar nos 900 mais, 960, 980 e até o 1000 se você aplicar tudo isso bem direitinho. E eu quero fechar só te dando algumas recomendações de materiais que eu utilizei para estudar redação, porque eu sei que muita gente pergunta, então eu já vou adiantar. Primeiro, onde eu corrigi as minhas redações. Eu corrigia elas pelo Imagine. No Imagine a gente consegue comprar créditos, né? Então 25, 70, 100, e aí você tem esses créditos para enviar uma redação para correção, e aí ela chega em menos de 24 horas corrigida e você já consegue ver ali o que você errou, o que você acertou. Eu gostava bastante, mas claro, como sempre vai ser um professor diferente que corrige a sua redação, pode ter algumas redações que vão ser muito legais, muito bem corrigidas, e outras não tão boas assim. Mas no geral eu gostava. Onde eu estudava redação? Eu estudava pelo YouTube mesmo. Assistia muito às aulas do Profinho e da Luma e Ponto. Esses são meus professores favoritos de redação, então eu assistia as aulas deles mesmo para poder aprender. Nunca comprei nenhum curso específico sobre redação, não. E eu super acredito que você também não precise comprar realmente um curso pago para você aprender redação, já que no YouTube tem mais do que informação suficiente para você aprender sozinho. Mas se isso for uma necessidade para você, compra e seja feliz também, vai ser ótimo. Quantas redações você tem que fazer por semana depois que você já tiver alcançado seus 900 mais? Eu fazia mais ou menos uma redação por semana, e naquela semana, a última semana que a gente tinha de estudos que antecedia a prova do Enem, eu fazia redação todo dia. Então, dessa última semana até o domingo, eu fazia uma redação por dia e enviava para correção. Passava muito ali os repertórios e ia escrevendo a redação conforme o meu próprio modelinho. Isso tudo para que no domingo eu já tivesse assim, que nem um robô, sabe? Já sabia o que eu ia fazer na redação, independente do tema. E agora que você já sabe tudo sobre como estudar redação, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!